um vídeo aí para vocês, tá? Vê se vai aparecer a tela, por favor. Acho que eu tô com problema. Desculpa, tá? Tá aparecendo uma página aí de um vídeo, não? Não tô vendo nada. No meu ainda não. Ai, que frio. Eu também não. Nossa, tá No meu também não. Não. Quem reclamou de frio aí? Minha mãe. Santa Angélica. Vocês sabem que estão sendo gravados, né? Sim. Aí vai sair o ai que frio da Angélica aí no... Travou na internet, eu não consigo fazer nada. Oh, meu Deus, desculpa, gente. Que saudades da aula, viu? Oi? Pessoalmente. Ai, eu também. Prefiro, gente. Eu gosto do calor humano. Ah, não. Não exagera também, né? Mas, Quem falou isso? Ricardo. Ricardo. O Ricardo, vai dizer que você não tá com saudade de seus colegas. Claro que não. Né? Ai, que horror, gente. Não é? Sinceridade é tudo. Brincadeira, gente. Pessoal, olha aí que tá aparecendo uma imagem de um vídeo. Tá aparecendo agora? Não, aqui não. Não tá. Eu ainda não. Não. A internet também tá merda, então às vezes tu vem. Tá uma tela preta e o play no meio. Não, uma tela preta com uma bola e tem o K e o T. Não. Aí tem o AA também. Tem tudo. Agora tá com o R do Ricardo. Não, eu acho que. Ah, desfaz. Deixa eu ficar quieto. As pernas. Peraí, gente. Travou minha internet. Ai, meu Deus.
Pessoal, vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Sim, agora sim. Agora sim. Eu não. Érica, desliga seu vídeo. Eu acho que eu tô vendo. Apareceu o Google aqui, certo? Certo. Isso. Ai, desculpa, gente. Acho que eu tô com algum problema na internet hoje. Vou pedir para vocês começarem a assistir um vídeo aí que eu vou compartilhar com vocês, tá? Tá. Presta atenção em cada detalhe, tá bom? Eu não tô vendo. Relato de... Gente, tá todo mundo vendo? Sim, agora eu tô vendo. Eu não tô vendo. Tem uma tela. Tô vendo. Eu não. Agora sim. Então tá, vamos esperar um pouquinho, porque a internet é diferente de uma pessoa para outra. Tá todo mundo vendo uma tela escrito relato de parto? Sim, eu tô. Sim. 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 Vê se vocês vão escutar o áudio. Sim. Parto, Mariana. Gostaria de fazer alguns... Relato de parto, Mariane. Gostaria de fazer alguns agradecimentos. Primeiramente a Deus por me permitir passar por essa experiência de gerar uma criança, sentir as dores do parto e a do pós-parto também. Segundo, gostaria de agradecer ao Ramon, que passou todos os dias da gestação ao meu lado, me dando apoio nos dias difíceis, sendo maravilhoso nos dias fáceis, por respeitar as minhas decisões e por ficar ali comigo, cada segundo do trabalho de parto, com amor, cuidado e respeito. Sem você ao meu lado, eu não teria forças o suficiente para aguentar tanto. Terceiro, gostaria de agradecer a equipe Doce Maternidade. Cirlei e Mariana, que me acompanharam nesse processo, desde o pré-natal, tirando todas as minhas dúvidas e estarem ali de plantão para qualquer imprevisto. Depois um trabalho de parto com os exercícios, massagens, banhos. E a Juliana, também membro da equipe Doce, que realiza um trabalho lindo, com carinho e cuidado, e que está me ajudando na amamentação, porque não é fácil aprender sozinha. Vocês três foram essenciais para mostrar que humanização não é só via de nascimento, mas é sobre qualidade de assistência. Sempre tive vontade de ser mãe, e quando o resultado do exame apareceu positivo, uma das primeiras coisas que me veio à cabeça foi: quero cesárea. Mas é incrível como um ser que a gente nem conhece ainda pode fazer tanta mudança na cabeça e no coração da gente. Medo. Medo do novo, medo da dor, apenas medo. Eu queria poder registrar a cara de decepção das pessoas ao me perguntarem: vai ser cesárea normal? E eu responder: o mais natural possível. Você é louca, foi o que eu mais escutei. Caso a data gestacional atingir 41 semanas e o trabalho de parto não iniciar, o indicado é que o parto seja induzido. E no dia 31/10/2018, fomos à Santa Casa de Misericórdia, pois havia completado as 41 semanas. Foi realizado um exame de toque vaginal e detectado que eu estava com apenas 1 centímetro de dilatação e colo posterior. A escolha de indução
foi de administração de misoprostol intravaginal. Às 11 horas, foi colocado o primeiro comprimido, e aí é esperar. Às 17 horas, como indicado, mais uma dose do comprimido. Às 19 horas, houve troca de plantão e o médico me examinou novamente e detectou que o colo ainda estava grosso, posterior, porém com 3 centímetros. Logo ele soltou. Com 41 semanas, o colo assim, você vai fazer 2 viagens. É indicado de cesárea, mas se quiser, estou à disposição. Ótimo, quero tentar. Às 20h30, comecei a sentir algumas contrações fortes, porém espaçadas. Entrei em contato com a equipe Dulce Maternidade. Já estamos aí. Às 22 horas, as dores começaram a ser um pouco mais intensas e com intervalos menores. Era um tipo de cólica menstrual com uma mistura de cólica intestinal que irradiava pelas costas, mas ainda era suportável. Exercícios, caminhadinhas, barra, bola, chuveiro, vamos induzir. Às 23h45, a dor já era uma parte de mim, intervalos de 2 minutos. As lágrimas escorriam sozinhas e eu só pensava, vem filha, está quase insuportável, mas eu aguento por você. Em cada contração, eu não conseguia falar e ouvi da enfermeira obstétrica da Dulce. Isso é um ótimo sinal. Seu colo deve estar sendo trabalhado e com muita sorte estaremos com mais dilatação. Fizemos o toque e adivinha, do mesmo jeito. Fiquei decepcionada, pois aquela dor que eu estava, imaginei que estaria com pelo menos uns 7 centímetros de dilatação. Não aguentava mais, mas continuei me esforçando e a dor aumentava a cada minuto, a cada posição. Ramon foi a melhor escolha que eu pude fazer na minha vida. Não saiu do meu lado nem por 1 minuto. Me incentivava com muito amor, respeito, carinho, atenção. Às 3h50, eu olhava no relógio e a hora não passava. Meu corpo estava pedindo para eu parar ali, pois eu estava em pé, cansada, com sono, com fome. Implorei pelo amor de Deus para que aquelas dores acabassem. Fizemos um combinado, que se eu não houvesse muita mudança, eu iria para a cesárea. Às 4h35, foi realizado o último toque ao meu pedido. 4 centímetros de dilatação e o colo um pouco mais fino. Meu limite era ali, eu não ia conseguir alcançar 10 centímetros. Eu escutei meu coração, escutei meu corpo. Pedi desculpas a Giovana, ao Ramon, a Dulce, mas eu não queria mais tentar. Eu sabia que não haveria mudanças significativas mais. Chorei muito. Ramon e eu rezamos e pedimos para que Nossa Senhora do Bom Parto nos abençoasse de novo, pois ali se encerrava um ciclo para começar outro. Me prepararam para a cirurgia e me levaram até o centro cirúrgico. Nesse intervalo, eu tive mais 4 contrações, que ali, para mim, não parecia não ter fim. Me posicionaram na mesa, aplicaram anestesia raquidiana e pronto, fim das dores. Eu tremia de medo, de ansiedade, mas eu sabia que agora, realmente, a hora estava chegando. Ao sonzinho ambiente que colocamos no celular, escutei o Ramon dizer: ela tá vindo, amor. E ao olhar para ver onde ele estava olhando, eu vi o olhar mais brilhante em toda a minha vida. Queria poder ter tirado uma foto para registrar como aquele olhar era lindo. Às 5h37, exatamente, eu escutei seu primeiro choro. Soltaram a minha mão e, ao retirar ela do meu ventre, ela foi colocada imediatamente ao meu peito para dar a primeira mamada. Que sentimento, meu Deus! Foi lindo, foi intenso, foi respeitoso. Para mim e para ela. E no mesmo momento ela parou de chorar. Ficou mamando até que terminassem de suturar. Subimos juntas para o quarto.
Só então foram fazer a troca de roupa, sem banho, e os outros procedimentos necessários. Tudo acompanhado pelo Ramon e pela Dulce. Eu ainda estava em êxtase, sem entender muita coisa. Quando a peguei novamente, coloquei no meu peito para mamar de novo, e ela olhou para mim, eu compreendi que ali nascia uma criança e renascia uma mulher. Que neném linda. Deus do céu. Ô, professora, eu na Paula tá tentando entrar. É que na hora do vídeo eu não consegui admitir ninguém, tá? Uhum. Pessoal, vocês viram que relato de parto lindo? Bonito mesmo. Ela é uma prima. Muito lindo. Ela é veterinária, ela não é da área, mas ela queria muito que fosse um parto natural, né? O mais natural possível. E ela não conseguiu, tá? Eu coloquei esse vídeo para a gente introduzir um pouquinho de humanização em pediatria, tá? Para a gente fazer uma discussão bem interessante. Pensar que a humanização ela começa na pediatria desde a hora do parto, né? Desde a condução desse parto, desde a gestação, a criança sente tudo, né? E a gente sabe, tem alguns grandes estudiosos que eles afirmam que a personalidade da criança ela vai se formar até 2 anos de idade, tá? Então, tudo que a criança ela sente durante a gestação, na hora do parto e na primeira infância, tudo isso vai ter uma interferência muito grande na vida dela até a fase da vida adulta, tá? Então, aí, eu lembro que eu falei bastante em neonatal com vocês sobre a Golden Hour. Vocês viram que a criança, mesmo sendo cesárea, a criança saiu do ventre, foi avaliada rapidamente, já colocada no colo da mãe, e a mãe ficou com a criança em contato pele a pele, enquanto eles realizaram a sutura. Então, a criança, ela fez, sim, uma boa Golden Hour, dá para ver nas fotos, né? O pai é fotógrafo, foi ele que registrou todo momento. Então, assim, é bem bonito, né? Não sei o que vocês acharam sobre esse relato. Alguém chorou aí? Se emocionou aí? Eu fiquei nervoso, eu fiquei ansioso. Não sei pra isso, não. Nossa, Ricardo. Eu acho que quando eu tiver um filho, eu não vou querer assistir o parto. Eu sou ansioso. Sério? Você ia ficar muito nervoso? Isso é normal. Às vezes tem capaz de a gente também. Sério? Tem algumas situações que a avó que entra, uma filha, né? E é importante a gente respeitar as particularidades de cada um. Tem gente que realmente não tem estômago para isso, não tem emocional, né? E aí a gente eu tenho medo do bebê não passar, sabe? Sei lá. Mas se for cesárea, você tem coragem de assistir? Aí com certeza, aí é rapidinho. Nossa! Mas parto normal não é comigo, não. Olha, quase enfermeiro, não pode falar isso. Você vai mudar sua cabeça quando você passar por saúde da mulher, tenho certeza. Doutora, já tô até suando frio aqui. Imagina. Ô, Ricardo, você sabe que na época que eu fiz faculdade, a gente fazia faculdade em tempo integral. E eu fiquei 3 meses em estágio só de saúde da mulher. Então, a gente fazia teoria de manhã e a gente passava a tarde inteira lá na maternidade da Santa Casa, lá em Itajubá. E aí, o primeiro parto que eu assisti, a gente já tinha tido a teoria de recepcionar o RN na sala de parto. E na hora do parto, a professora foi e me deu um cobertor na mão.
E eu perguntei para ela, o que eu faço com isso? Era um parto normal, né? Ela falou, você que vai receber o neném. E aí eu fiquei esperando com o cobertor, super ansiosa, pensando, meu Deus, quando esse neném vier, o que eu vou fazer com ele? E aí eu peguei o neném, eu tremia, fiquei morrendo de medo na época. E eu tinha o quê? Uns 19 anos só. E aí eu peguei o neném, coloquei o neném no colo da mãe, fiz Golden Hour na época, e aí eu me apaixonei por neonatal. Então, assim, é muito doido, que na época eu falava assim, meu Deus, eu vou derrubar essa criança, né? O que eu faço? Mas foi muito legal. Ah, não, assim, você pode me dar depois do parto. Aí eu aceito, mas antes esquece. É que são experiências, assim, que você vai ter que vivenciar, entendeu? Mas é bem legal. E aí, assim, a gente percebe nesse relato de parto uma humanização tremenda, né? Vocês acharam que foi humanizado? Super. Já teve. Vocês perceberam que eles só tocavam ela quando ela sentia? Travou, fala de novo. Senhor. Vocês perceberam que a equipe médica e de enfermagem só realizavam os toques com consentimento da mãe? Sim. Sim. E quem tomou toda a decisão foi ela? Aham. Então, é bem legal, bem interessante mesmo, tá? E aí, voltando um pouquinho do parto, esse vídeo eu queria para ilustrar mesmo um pouquinho daquilo que a gente já tinha conversado sobre humanização. Agora a gente vai falar um pouquinho também da humanização, mas na infância, tá? Vou passar mais um vídeo para vocês. Vocês estão vendo aí o vídeo ou não? Ainda não. Tá no seu rosto. Eu esqueci de apertar um negócio aqui também. Eita. Agora foi falha minha. Há uma tragédia. Estão vendo o vídeo agora? Sim. Yeah. Agora sim. Sim. Posso começar, então? Pode. Tragédia silenciosa está se desenvolvendo hoje em nossas casas e diz respeito às nossas joias mais preciosas, nossos filhos. Nossos filhos estão em um estado emocional devastador. Nos últimos 15 anos, os pesquisadores nos deram estatísticas cada vez mais alarmantes sobre um aumento agudo e constante da doença mental da infância que agora está atingindo proporções epidêmicas. As estatísticas nos mostram que 1 em cada 5 crianças tem problemas de saúde mental. Um aumento de 43% no TDAH foi observado. Um aumento de 37% na depressão adolescente também foi observado. E um aumento de 200% na taxa de suicídio foi observado em crianças de 10 a 14 anos. Mas o que está acontecendo e o que estamos fazendo de errado? As crianças de hoje estão sendo estimuladas e superdimensionadas com objetos materiais, mas são privadas dos conceitos básicos de uma infância saudável, tais como pais emocionalmente disponíveis, limites claramente definidos, responsabilidades, nutrição equilibrada e sono adequado, movimento em geral, mas especialmente ao ar livre, jogos criativos, interação social, oportunidades de jogos não estruturados e espaço até para que elas tenham tédio. Em contraste, nos últimos anos, as crianças foram preenchidas com pais digitalmente distraídos, pais indulgentes e permissivos que deixam as crianças governarem o mundo sem que se estabeleça as regras, o sentido de direito de obter tudo sem merecê-lo ou ser responsável por obtê-lo, sono inadequado, nutrição desequilibrada, um estilo de vida sedentário, estimulação sem fim, armas tecnológicas, gratificação instantânea e até a ausência de momentos chatos. Mas então, o que devemos fazer? Se queremos que nossos filhos sejam indivíduos felizes e saudáveis,
Temos que acordar e voltar para o básico. Ainda é possível. Muitas famílias veem melhorias imediatas após semanas de implementar as seguintes recomendações. Defina limites e lembre-se de que você é o capitão do navio. Seus filhos se sentirão seguros sabendo que as crianças um estilo de vida equilibrado, cheio do que elas precisam, não apenas do que elas querem. Não tenha medo de dizer não ao filho. O que eles querem não é o que eles precisam. Forneça alimentos nutritivos e limite comida lixo. Passe 1 hora por dia ao ar livre, fazendo atividades como ciclismo, caminhada, pesca, observação de aves, de insetos. Desfrute de um jantar familiar sem smartphones ou qualquer outra tecnologia que venha distraí-los. Divirta-se com jogos de tabuleiro com a família. E se as crianças são muito jovens para os jogos de tabuleiro, deixe-os guiar pelos seus interesses e permita que sejam eles que mandem no jogo. Envolva seus filhos em trabalhos de casa ou tarefas de acordo com a sua idade, como dobrar a roupa, arrumar os brinquedos, dependurar as roupas, colocar a mesa, a alimentação do cachorro, etc. Implemente uma rotina de sono consistente para garantir que seu filho durma o suficiente. Os horários serão ainda mais importantes para as crianças em idade escolar. Ensine responsabilidade e independência. Não os proteja excessivamente contra qualquer frustração ou erro. Errar os ajudará a desenvolver a resiliência e a aprender a superar os desafios da vida. Não carregue a mochila dos seus filhos. Não leve para eles a tarefa que esqueceram. Não descasque as bananas ou descasque as laranjas se eles podem fazer isso por conta própria. Em vez de dar-lhes o peixe, ensine-os a pescar. Ensine-os a esperar e a ter paciência quando a gratificação estiver atrasada. Forneça oportunidades para o tédio, uma vez que o tédio é o momento em que a criatividade desperta. Não se sinta responsável por sempre manter as crianças entretidas. Não use a tecnologia como uma cura para o tédio e nem se sinta obrigado a oferecer no primeiro segundo de inatividade do seu filho. Evite usar a tecnologia durante as refeições, em carros, restaurantes, shopping. Use esses momentos como oportunidade para socializar e treinar os cérebros para como funcionar quando estiverem no modo tédio. Ajude-as a criar, por exemplo, uma garrafa de tédio com ideias de atividades para quando estiverem entediadas. Esteja emocionalmente disponível para se conectar com as crianças e ensinar-lhes a autorregulação e habilidades socioemocionais. Desligue os telefones à noite quando as crianças têm que ir para a cama para evitar a distração digital. Torne-se um regulador ou um treinador ou coach emocional dos seus filhos. Ensine-os a reconhecer e a gerenciar suas próprias frustrações e raiva. Ensine-os a dizer olá, a se revezar, a compartilhar sem se esgotar de nada, a agradecer e agradecer, reconhecer o erro e pedir desculpas sem serem forçadas para isso, e sejam um modelo de todos esses valores. Conecte-se emocionalmente, sorria, abrace, beije, faça cócegas, leia, dance, pule, brinque ou até rasteje-se com elas. Enfim, seja o coach dos seus filhos. O maior legado que você pode deixar para o mundo não é o dinheiro ou os bens materiais que você deixará para os seus filhos, mas o tipo de filhos que você deixará para o mundo. Gostaram do vídeo? Sim. Muito legal, né? Ele fala um pouquinho também dessa questão da infância, né? De quanto é importante aí essas crianças receberem carinho, receberem atenção, a importância do brincar,
né? Então, tudo isso interfere no desenvolvimento infantil. A gente conversou bastante sobre a diferença entre desenvolvimento e crescimento infantil. Então, a gente sabe que a estatura ela vem aumentando, então o crescimento, a gente tem muitas crianças que têm o crescimento normal, porém, devido ao uso excessivo de eletrônicos, a falta de estímulo, ou o excesso de estímulos, a gente tem aí muitas falhas hoje em dia no desenvolvimento dessas crianças. Então, a gente tem aí criança que se alimenta mal, que não cresce direito, crianças em situações de miséria, nós temos crianças mal estimuladas, crianças que não têm acesso à escola. E aí, quando a gente pega o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente dá uma olhada no aspecto geral dele, no todo, a gente percebe que esse vídeo ele fala um pouquinho desses direitos e desses deveres das crianças, né? Então, toda criança deve ter acesso à saúde, à educação, e lembrar também que toda criança ela precisa receber carinho, atenção, né? E aí, esse vídeo ele ilustra bem isso, e ele ilustra também um pouquinho da nossa realidade hoje, né? Então, a gente vê aí muitas crianças que têm muita dificuldade aí financeira e que, em contrapartida, também tem esses aspectos aí econômicos, sociais, culturais, espirituais e familiares bem comprometidos, tá? Eu vou compartilhar mais uma tela agora, não é vídeo, tá? É uma aula do meu professor da Unifesp, que eu tive em pediatria, tá? E eu vou repassar um pouquinho, falar um pouquinho dela para vocês. Essa aula, ela explica um pouquinho da unidade 3 inteirinha, tá? Vocês estão conseguindo visualizar a minha tela? Sim. Sim. A minha ainda não foi. Ah, foi. Foi? Não. Estão vendo um slide aí da enfermagem da USP? Sim. Sim, agora eu tô. Sim. E aí, depois que a gente já falou aí um pouquinho dos aspectos socioculturais das crianças, da questão da humanização em pediatria, a gente vai falar um pouquinho sobre as particularidades da criança na administração medicamentosa, tá? Então, toda vez que a gente vai tratar sobre a administração de medicamentos em crianças, a gente sabe que toda administração medicamentosa, seja de adulto ou de criança, ela envolve alguns riscos. Em criança, os riscos são maiores. Por quê? Principalmente relacionado ao metabolismo da criança, que é diferenciado, e à dosagem, tá? Então, a gente vê que muitos eventos adversos, eles ocorrem devido à apresentação imprópria de alguns medicamentos para crianças. Ai, desculpa. Então, a gente percebe que muitas vezes tem alguns medicamentos que eles vêm só na apresentação para adultos. Então, isso sempre deve ser checado antes de realizar essa administração. Nós temos que considerar a toxicidade daquele medicamento, a falta de informação, muitas vezes até descrita na bula, sobre os efeitos colaterais em pacientes pediátricos, as prescrições, que muitas vezes elas não são realizadas pelo médico em miligrama quilo por hora, tá? Então, muitas vezes a gente vê aí a medicação sendo prescrita em ml hora, tá? Então, a gente tem que prescrever, sim, né? O médico, ele deve prescrever a medicação de acordo com a miligramagem por quilo da criança. Além das interações medicamentosas, que raramente são bem descritas na bula. E a terapia farmacológica, gente, seja ela em lactentes ou em crianças, elas vão apresentar alguns processos fisiológicos bem específicos, tá? Então, a absorção, a distribuição, o metabolismo e a excreção desses medicamentos, principalmente nos primeiros meses de vida, eles devem ser supervisionados.
E aí a gente tem que lembrar daquela regrinha lá que eu acho que vocês aprenderam com o professor Tony, né? Da farmacocinética. Então, o que é a farmacocinética? É aquele caminho que o medicamento, ele é o processo da absorção, da distribuição, da biotransformação e da excreção do medicamento. Então, é o caminho que ele vai realizar dentro daquele organismo, é a interação dele com o organismo. Então, a gente vai, uma vez que a gente administra uma determinada dose de um fármaco, tá? A gente tem que lembrar que ele tem uma concentração que vai atuar diretamente na circulação sistêmica, tá? Ou, muitas vezes, também, essa concentração, ela vai atuar no local de ação. E vai exercer o quê? Um efeito farmacológico. E aí nós temos duas respostas clínicas, que sejam ela a toxicidade ou a eficácia. E aí eu caracterizo como a farmacodinâmica desse medicamento, tá? Aquele fármaco absorvido, tá? Ele vai se ligar à proteína plasmática, tá? Então ele vai ter uma reação sistêmica, tá? Ele pode ser também absorvido e distribuído nos tecidos e metabolizado ou excretado. E aí, de acordo com o tipo de fármaco, ele tem uma excreção, tá? Então, a gente tem, por exemplo, alguns fármacos que são excretados pelos rins, outros excretados pelo sistema digestivo, tá? Então, a gente tem que pensar que o corpo, ele vai ter uma recepção, tá? Daquele fármaco, e a partir daquilo, ele vai gerar o quê? Uma ação. E aí, lembrar que a absorção na criança é diferente dos adultos, tá? Porque a criança, ela tem uma massa muscular muito pequena, ela tem uma perfusão periférica muito sujeita a mudanças ambientais, então a gente sabe que a criança, frente ao frio, ela faz uma vasoconstrição periférica muito rápido, diferente do adulto, tá? E a criança, ela também tem um sistema cardiovascular bem menos desenvolvido. Ou seja, a absorção da criança de alguns medicamentos, na grande maioria, ela é feita de maneira irregular. E a gente tem uma difícil previsão de como que aquele fármaco vai atuar naquela criança. E a função gastrointestinal também interfere muito nessa absorção. Uma vez que o trato gastrointestinal da criança ele é maior, ela tem um esvaziamento gástrico mais lentificado, um pH menos ácido, uma menor produção de enzimas lipossolúveis, um maior número de refeições, uma vez que ela faz mais quantidades, mais refeições em pequenas quantidades, tá? E aí ela tem uma maior quantidade de alimentos e de enzimas digestivas, ou seja, ela tem uma menor absorção. Então é muito fácil a criança fazer o que a gente chama de subdose, tá? Devido a essa absorção dela ser mais lentificada. E muitas vezes aquela criança ela não tem uma resposta com relação à medicação por conta dessa menor absorção. E aí a gente tem o que a gente chama de subdose. É como se aquela dose não fosse suficiente para a criança. Não sei se já perceberam. Às vezes a criança ela faz a mesma quantidade de medicação do que um adulto. E aí a gente vai para a distribuição, tá? E aí a gente tem que lembrar que 83% da água... Ai, desculpa, falhou aqui, ó. A água corporal, tá? Lá da criança, ela tem aí uma quantidade de 83% no RN prematuro, 60% na criança maior de 2 anos e 50% em adultos. Sendo que a água extracelular é 45% em crianças e 40% nos adultos. Ou seja, a gente tem uma necessidade de maiores doses por quilo de peso de medicamentos solúveis em água. Então, quando na criança eu tenho aí uma medicação, tá? E eu vou administrar ela, e ela é solúvel em água, provavelmente na criança a gente vai ter que utilizar uma quantidade maior de medicação. Por quê? Porque ela tem a quantidade de água corporal maior do que no adulto.
Pensando também que a gente tem que avaliar essa distribuição na gordura, na quantidade de gordura da criança. E olha aí, eu tenho um recém-nascido que ele tem 16% de gordura do total do peso dele. Na criança de 1 ano, mais ou menos, é 23%. Nos pré-escolares, de 8% a 12%. E de 15% a 48% em adultos. Ou seja, a gente tem um efeito diferenciado nas crianças com relação àquelas drogas que são lipossolúveis, que são distribuídas através da gordura, do lipídio do corpo. Então, a gente tem uma saturação maior do tecido adiposo, um aumento dos níveis plasmáticos daquela medicação e um potencial maior para a toxicidade. Então, se ela é lipossolúvel, a toxicidade dela é maior para crianças, tá? E aí, com relação à distribuição através de proteínas plasmáticas, a gente tem, no recém-nascido, uma baixa ligação do fármaco e uma concentração diminuída daquela medicação, tá? Então, o fármaco ele vai ser distribuído em maior parte do corpo e a criança vai necessitar de maiores doses. Com relação à metabolização, tá? A imaturidade do sistema enzimático da criança, ela faz com que poucos sítios para os fármacos se ligarem, tá? Além da metabolização no fígado ser mais lentificada. Uma vez que a gente tem que ter aí um maior nível do fármaco circulante e não ligada na criança, tá? E uma biotransformação mais lenta desse fármaco. Então, gente, eu tenho claramente aqui que em todas as situações o risco de toxicidade na criança ele é aumentado, tá? E a excreção? A excreção... Oi? Gente, a excreção na criança, ela ocorre geralmente nos rins, tá? E a gente sabe que a criança, ela tem um sistema renal imaturo e uma filtração glomerular. Então, a gente tem aí 30% no renal. E na criança, entre 9 e 12 meses, 50%. Na criança, a gente tem aí uma lentidão maior da filtração glomerular e da excreção urinária, tá? O maior tempo de permanência, então, desse fármaco no sistema circulatório, mais uma vez, o maior risco de toxicidade, tá? Então, se a gente for avaliar tudo isso que eu falei até agora, tá? A gente tem que lembrar que na criança nós temos, então, um risco maior de toxicidade, independente da via de administração, do fármaco. Por quê? Porque em todas as maneiras de absorção e na excreção, a gente tem aí alguns obstáculos, né? Então, a gente sabe aí que na criança, a absorção, às vezes, ela é mais rápida, tá? E que a excreção é mais lentificada. Então, aí a gente já tem aí uma questão que, assim, é um dos principais cuidados na administração de medicamentos na criança, que é o risco aí de superdosagem, tá? Então, na criança, a gente tem que tomar um cuidado bem grande para não fazer subdose e para não fazer superdosagem, tá? Porque a resposta da criança com relação aos fármacos é mais agressivo. E as crianças têm uma toxicidade maior. O que é toxicidade maior? Elas podem ter maiores eventos adversos, tá? Então, quais são os cuidados antes da administração de qualquer medicamento em pediatria? Então, antes de tudo, a gente tem que conhecer a história da criança, tem que saber a idade, tem que sempre pesar essa criança, porque eu acabei de falar, a administração medicamentosa em pediatria, gente, ela deve ser realizada por miligrama quilo dia, tá? Miligrama quilo hora. A gente não pode dose, tá? A gente sempre tem que avaliar se a forma de administração está correta, preparar e identificar a medicação, seguindo os requisitos para a segurança do paciente,
Temos sempre que, durante a medicação, orientar a criança e a família sobre o procedimento e a medicação que será administrada, avaliar a compreensão pela criança e pelos pais com relação a essa administração medicamentosa, lembrando que a gente vai orientar os pais, né, ou o responsável, mas, acima de tudo, a gente deve orientar a criança, tá? Nós temos que estabelecer um vínculo com aquela criança, tá? Por quê? Porque a gente tem aí muitas crianças que acabam ficando traumatizadas, que têm aversão ao hospital ou a profissionais de saúde, a pessoas de jaleco. Por quê? Porque algum trauma ela sofreu em algum processo de administração medicamentosa, de imunização ou até de uma consulta médica ou de enfermagem. Sempre seguir os procedimentos para garantir a segurança do paciente, realizar a administração do medicamento de maneira adequada. Após a administração do medicamento, sempre acolher e confortar aquela criança, orientar e esclarecer dúvidas da família e da criança, desprezar o material em local adequado, checar a medicação na prescrição médica e realizar um registro adequado e uma anotação de enfermagem adequada com relação ao procedimento e à intercorrência, se houverem. E aí a gente vai para as vias de administração de medicamentos, tá? Então, alguns medicamentos, eles podem ser administrados em pele e mucosas, tá? Então, em pele e mucosas, a gente vai administrar, realizar a aplicação tópica de ungüentos, cremes, pós-loção, ou loção na pele, pomadas. A gente tem que lembrar que a criança, gente, ela tem uma espessura da pele bem mais fina, tá? Então, a absorção é mais rápida e eles podem aí evoluir para uma absorção com efeitos sistêmicos, tá? Lembrando que uma vez que a pele ela é mais friável, ela é mais fina, nós temos que ter um cuidado maior com a pele, tá? Avaliar a presença de eventos adversos, aplicar somente na pele íntegra e orientar a criança a não esfregar o local ou não coçar, tá? Às vezes, algumas crianças, a gente administra a pomada e elas vão e esfregam a mão. Uma vez que elas esfregam, elas aquecem, promovem um aquecimento do local, uma vasodilatação ali naquela região e muitas vezes aumenta aí o potencial de absorção. Então, ela pode ter uma reação sistêmica mais rápida, tá? Então, a gente tem que lembrar que pele é mucosa, mucosa absorve medicação, tá? Então, se absorve medicação, ela pode evoluir para eventos sistêmicos? Sim, com certeza. A administração percutânea ocular, tá? A gente tem que observar se há presença de secreção ocular. Lembrando que se houver sujidade, a gente vai sempre limpar da face externa para medial, uma vez que a face medial ela é mais contaminada. Então, a gente vai realizar sempre, antes de aplicar a medicação percutânea ocular, uma higiene de fora para dentro, tá? Então, não adianta aplicar a medicação ocular se tiver sujidade, presença de sujidade. Então, o ideal é fazer uma higiene ocular antes, tá? Lembrar que a criança ela deve estar em decúbito dorsal ou no colo da mãe, favorecendo aí a humanização do cuidado, manter os olhos fechados até a administração. E aí a gente vai fazer aí a exposição da pálpebra inferior, tá? E aí nós vamos aplicar ou pingar o medicamento do centro da pálpebra inferior, não é no globo ocular, a gente sempre vai aplicar na pálpebra inferior, tá? Orientar a criança a fechar o olho sem apertar, por quê? Porque quando ela aperta, a medicação, ela extravasa, tá? E aí ela não é adequadamente absorvida na quantidade ideal, tá? Lembrar que lactentes e crianças de até 3 anos, a gente vai instilar a medicação ali no saco conjuntival, tá? Então, mais no canto. Por isso que deve estar bem limpinho, porque senão a gente não tem absorção correta, tá?
A solução, ela nunca pode ser gelada nos olhos, uma vez que a gente tem os menores vasos do corpo, nem gelada. Então, nem aquecida, nem gelada, tá? Então, qual é a temperatura da aplicação? Sempre em temperatura ambiente. Se for um fármaco, uma pomada, um colírio, que deve ficar em geladeira, a gente tem que aguardar até ele atingir a temperatura ambiente para depois realizar a aplicação. A administração percutânea auricular, né, na orelha, né, a gente tem a orelha interna, né, e a orelha externa. A gente vai utilizar também o frasco em temperatura ambiente e um para cada paciente. Gente, isso tem lá no manual técnico de administração medicamentosa da Anvisa. Toda medicação administrada em mucosa, então ocular, auricular, nasal, ela deve ser de uso único, tá? Então, ou seja, abrir o frasco, ele vai ser utilizado naquela criança, não deve ser compartilhado entre os pacientes, tá? Devido ao risco de contaminação. Colocar sempre a criança em decúbito lateral, lembrando que o canal auditivo da criança é mais curto, tá? E ele vai repousar sobre a membrana timpânica. Então, a gente vai puxar o lobo inferior da orelha para baixo e para trás, para crianças com menores de 3 anos, tá? E nas maiores de 3 anos, a gente vai puxar a orelha para cima e para trás. Então, menor de 3, lobo inferior para baixo e para trás, maior de 3, hélix para cima e para trás. A gente vai sempre massagear o trago e manter a criança por 2 a 3 minutos na posição lateralizada, tá? Pode ser usado compressa de algodão, tá? Aí, durante a massagem, para quê? Para favorecer a absorção auricular daquele medicamento, tá? E a medicação nasal, a gente sabe que ela pode ser utilizada tanto para desobstrução nasal, como soluções, para sedação nasal, via nasal, tratamento de inflamações locais, soluções, spray, inalações, tá? E aí a gente tem que sempre lembrar que também na administração percutânea nasal, a temperatura do medicamento deve ser a temperatura ambiente, temos que usar o frasco também individualizado e fazer a remoção do muco ou da sujidade do nariz antes da aplicação, tá? Então, nós vamos deitar a criança, manter a cabeça levemente para trás e imobilizada, segurar o conta-gotas com a medicação exatamente acima da narina e instilar o medicamento, tá? E a gente sempre vai manter a criança naquela posição de 2 a 3 minutos para facilitar aí o contato do medicamento com a mucosa nasal. O spray nasal, a gente vai colocar a criança em semi-Fowler, inclinar a cabeça para trás e estilar o spray, mantendo uma narina fechada. Então, enquanto o medicamento é pulverizado em uma narina, a outra está fechada, tá? Pode ser com um toque aí. A gente pode usar a outra mão para fechar, tá? E aí, quando a criança for absorver a medicação ou a solução, a gente vai orientar a criança a inspirar bem profundamente. E aí, nós vamos repetir o procedimento na outra narina, caso esteja prescrito. E aí, a gente sabe que a gente tem algumas medicações, tá? Que são realizadas por inalação, seja na forma de nebulização por névoa, aerosóis ou partículas, tá? Que são gotículas ou pó. Com o nebulizador, como que deve ser realizado? Nós vamos colocar sempre a criança em posição confortável, tá? Lembrar que a máscara, ela deve estar adaptada ao tamanho da face da criança, então ela tem que encaixar de forma que a gente consiga vedar a entrada ou a passagem de ar, tá? E a gente deve orientar a criança a tossir. Então às vezes o pessoal fala, a criança tá fazendo inalação, tá chorando, tá absorvendo? Tá absorvendo melhor ainda, porque durante o choro ela realiza as inspirações mais profundas. E a inalação com o espaçador, não sei se vocês conseguem visualizar aí a foto,
tá? A gente sempre vai colocar a criança também em posição confortável, agitar sempre o dosímetro e adaptar o espaçador ali no dosímetro, tá? E aí a gente adapta bem a máscara. Professora, Na face da criança. Oi. tá mudando de slide? Tá sim. No meu tá parado na administração percutânea. Só no seu? De mais alguém tá travado? Meu também. Vocês não estão vendo? O meu também tá na O meu também. percutânea. Então, peraí. Tô com a criança. Não, mas é isso mesmo. A administração percutânea? Tá. Agora sumiu. Peraí, que eu tô compartilhando a tela de novo. Tá. Estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Tá aí, ó. Administração percutânea e inalação com espaçador. Isso. Isso. E aí é aí que eu tô, tá? Então a gente tem sempre que lembrar que a saída do bucal, ela deve ser adaptada adequadamente na boca da criança. Então, gente, a máscara desse espaçador, ela tem que ser adequada à idade da criança, tá? E aí a gente vai aplicar um jato por vez, esperar no mínimo 10 segundos para realizar outra aplicação, tá? Que é o tempo de absorção daquele jato. E ainda lembrar que a inalação com o espaçador, tá? Ela pode ser realizada num jato só ou mais jatos, tá? Lembrando que se a administração no espaçador for de alguma medicação que contenha corticoide, a boca da criança deverá ser enxaguada. Por quê? Porque fica um gosto amargo na boca, tá? E aí, as administrações medicamentosas na criança tem a via oral, tá? A via oral é a via preferida das crianças, tá, gente? Por quê? Porque é uma via aí que ela é mais confortável. Porém, é uma via que a gente tem muitas complicações. Uma vez que as crianças podem se apresentar e não controlar. Gente, desliga o áudio de vocês, tá? Não controlar vômitos, além do refuso. Lembrando que nos lactentes até 3 ou 4 meses, nós temos que utilizar a seringa oral e lembrar que de testar o reflexo de sucção, tá? Porque uma vez que a gente faz o teste, faz o estímulo de sucção, a criança ela vai conseguir sugar o medicamento. Nos lactentes de 5 a 12 meses, além de administrar a seringa oral, a gente tem que lembrar em sempre administrar a dose em pequenas quantidades. Por quê? Porque eles não conseguem deglutir tudo de uma vez, tá? E aí a gente vai direcionar o jato para a face lateral da cavidade oral. Já no pré-escolar e no escolar, a gente pode utilizar outras técnicas, outras opções de acordo com a aceitação da criança. Então, a gente pode diluir aquela medicação em líquidos, caso isso seja permitido, tá? E a gente pode oferecer na colher, no copo ou na seringa, tá? Lembrando sempre de solicitar a cooperação da criança, orientar a criança quanto à medicação que vai ser administrada, e muitas vezes utilizar aí o convencimento da criança. Lembrando que nós não devemos fazer promessas para a criança que depois a gente não consiga cumprir, tá? Lembrar que se a criança estiver chorando, principalmente, né, se ela estiver chorando, a administração dessa medicação deve ser realizada bem lentamente, para que não hajam microaspirações daquela medicação, que daí a absorção, ao invés de ser via oral, será aí por via respiratória, tá? Manter a criança sempre em decúbito elevado ou no colo da mãe, misturar o medicamento com o líquido alimento, usando apenas uma pequena quantidade, e se isso for permitido, então lembrando que eu quero lá administrar uma vitamina K via oral, tá? Na criança.
ela confronta com alguns alimentos, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Anticoagulante, com alimentos ricos em vitamina K, né? Daí também não combina. Por quê? Porque a gente vai ter interação medicamentosa. Nunca, gente, tratar o medicamento como bala ou como recompensa. Por quê? Porque as crianças tendem a confundir medicamentos com doces, tem alguns medicamentos coloridos, e aí ela vai querer ingerir. Caso essa medicação vá para casa, ela pode fazer uma ingestão aí, achando que é bala, tá? Seja via oral ou qualquer outra forma de administração medicamentosa na criança, a gente sempre vai permanecer com a criança até que ela tome totalmente o medicamento, tá? A gente pode, sim, pedir o auxílio do pai para a administração, porém, do início até o final, a gente tem que realizar a supervisão. Por quê, gente? Isso acontece muito, tá? Às vezes, a equipe de enfermagem deixar a medicação para o pai administrar, tá? Não acompanhar e aquela criança não tomar a medicação. A responsabilidade não é do pai, é da equipe de enfermagem, tá? Então, a gente pode até pedir para o pai auxiliar, mas a gente permanece até que a criança tome toda a medicação, tá? A gente pode, sim, deixar que a criança segure a seringa ou o copo, tá? Mas sempre para brincar somente após a administração da medicação. Porque eu posso fazer, ela pode derrubar, a gente pode ter perda do medicamento e fazer aí a subdosagem. E aí, por via retal, não é a medicação, não é a via de administração preferível em criança, tá? Devido a possíveis traumas. Lembrar que é uma via alternativa nos casos de intolerância por medicamentos por via oral. Então, alguns antitérmicos, por exemplo, são administrados via retal. Então, é aquela criança que às vezes está com febre, tá? E não aceita a medicação via oral. Às vezes está chorosa, então aí é difícil de fazer por via oral. E em contrapartida também, na hora da febre, aquelas crianças aí a gente tem uma dificuldade em estabelecer uma rede venosa adequada, em realizar uma punção venosa adequada. Então, em algumas situações, na pediatria, a gente opta por antitérmicos, como, por exemplo, a dipirona, supositório por via retal, baixa a febre daquela criança, e depois que a temperatura estiver estabilizada, a gente vai realizar a punção, se for necessário, tá? Então, ela é uma via alternativa muito utilizada em pediatria, principalmente na administração desses antitérmicos, tá? Ela pode ser na apresentação de supositórios ou de líquidos, como, por exemplo, algumas medicações para tratamento de constipação, para realização de enemas, tá? E aí a técnica ela é semelhante à dos adultos, porém, lá nas crianças, a gente tem que manter as nádegas aproximadas, tá? E aguardar até que aquela medicação aí desapareça, aguardar que aquela criança relaxe, tá? E segurar essas nádegas bem aproximadas, por quê? Porque aquilo pode ser expelido, então a gente tem que aguardar um pouco. Às vezes a criança faz uma força, né? E aí aquilo pode expelir, tá? E aí, a via subcutânea na criança? Técnica igualzinha do adulto, igual. Lembrando que o volume máximo de infusão na subcutânea na criança geralmente é 0,5 ml. Lembrando que o comprimento da agulha ele vai variar conforme o tamanho da criança, conforme o tamanho, a densidade desse tecido adiposo da criança, tá? Então, aí, uma criança um pouco maior, a gente pode utilizar o ângulo de 90 graus, deve, aliás, e numa criança menor, que tem aí uma densidade aí de tecido adiposo menor do que 8 milímetros, a gente vai utilizar, maior do que 8 milímetros, a gente vai utilizar o ângulo de 45 graus, tá? Lembrando, gente, que é tudo bom senso, né? A gente às vezes tem criança de 4 anos com o tamanho de uma criança de 6, 8. Né? Então, a gente tem que avaliar o tamanho daquela criança, tá?
E aí, lembrar que na administração subcutânea, tá? A gente faz a medicação, administra a medicação, não retira a agulha. A gente primeiro conta até 5, se possível. Para quê? Por quê? Porque a dose, às vezes, é baixa, tá? E ela pode voltar na retirada da agulha. Então, aguardem 5 segundos para realizarem a retirada da agulha. Por via intramuscular, tá? A gente tem que lembrar que nós temos várias vias para administração, tá? Então, a gente vai utilizar o vasto lateral da coxa até os 3 anos de idade. Então, assim, é o de primeira escolha para crianças pequenas. O ventroglúteo, tá? O ventroglúteo, eu gosto muito de administrar medicação intramuscular em criança, em adulto, no ventroglúteo, tá? É uma via aí super indicada. A gente tem até um parecer do Corém quanto a isso, que fala que é um dos maiores músculos que a gente tem. Ele é menos vascularizado e ele é livre de nervos, ou seja, a dor é menor, o risco aí de acometer algum nervo ou vaso é menor, então ele é super indicado. Em criança, ele é recomendado a partir de 1 ano de vida. Dorso glúteo, só em crianças acima de 2 anos e que deambulem. Por quê, gente? Porque se a criança apresentar alguma reação, se ela não deambula, a gente muitas vezes não vai perceber. Deltoide, nunca para administração de medicação, somente de vacinas. E, de preferência, aí a gente tem uma recomendação somente acima de 10 anos para realizar intramuscular, tá? Então, criança que tem que fazer uma imunização aí, que é intramuscular, a gente opta por vasto lateral da coxa, ventroglúteo, tá? Lembrar que a gente tem que sempre pedir para que os pais permaneçam ali durante a administração. Lembrar que a criança ela tem que ficar mais imóvel possível. E aí, gente, às vezes as pessoas exageram. Todo mundo segura a criança e gera um trauma, tá? Eu, particularmente, gosto muito de explicar o que eu vou fazer para as crianças. Uma vez que você converse com elas, às vezes até uma criança menorzinha, ela entende, ela aceita melhor o procedimento, tá? Caso seja necessário, a gente tem que realizar a contenção da criança e administrar a medicação em 2 profissionais, tá? Técnica semelhante à do adulto. E aí a via intravenosa na criança, como que a gente realiza a medicação por via intravenosa na criança, tá? A técnica é a mesma, porém a gente tem que lembrar que a gente sempre vai funcionar a criança de preferência na presença aí de 2 profissionais, porque a criança ela tende a se movimentar mais, então a gente precisa de uma segunda pessoa para ajudar a imobilizar, a conter aquela criança, tá? Lembrando que toda medicação intravenosa na criança, ela não pode ser muito diluída, tá? Ela deve ser nem muito diluída, nem pouco. Ela deve ser diluída na quantidade adequada. Lembrando que a criança ela encharca mais rápido, né? Então ela tem aí uma retenção do líquido do pulmão, um risco de edema agudo de pulmão, tá? Maior. Por quê? Porque a capacidade pulmonar é menor. Então, a infusão de líquidos, de soluções em criança, ela deve ser muito bem supervisionada e controlada, tá? Raramente a gente faz aí uma medicação na criança direto no vaso, sem diluição, tá? O tempo mínimo para administração de drogas via intravenosa em crianças é de 30 minutos, então a gente pode recorrer muito ao uso de bombas de infusão de seringa, que são aquelas bombas de infusão menores, tá? E para crianças maiores, que a dosagem é maior, recorrer ao uso de bomba de infusão comum, tá? Então, sempre, gente, lembrar que durante a infusão de medicações intravenosas em criança, a gente vai avaliar a criança quanto ao peso, quanto à altura, quanto ao estado de hidratação daquela criança, tá? Evitar infundir fármacos
com muito hipertônicos, né, mais concentrados, tá? Lembrar que a concentração ela tem que ser inferior a 7,5%, tá? A gente não pode infundir aí fármacos na concentração maior de 7,5% na criança. Lembrar que elas têm aí, né, um sistema cardiovascular mais imaturo, né? Então ela tem aí uma dificuldade em adaptar-se rapidamente a mudanças e a grande quantidade de volume, tá? Então, a criança, gente, ela tem um risco maior de hipervolemia, tá? Então, a gente tem aí duas vertentes da criança. Ela desidrata com muita facilidade na presença de diarreia, de vômito, e ela tem um risco maior de hipervolemia na infusão medicamentosa. Então, às vezes, a gente tem aquela criança que dá entrada no pronto-socorro, dá entrada na unidade de internação desidratada e quer realizada a infusão rápida e de grande volume de líquidos. E aquela criança aí evolui para um choque hipervolêmico, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Lembrar, tá, que a necessidade hídrica da criança, ela varia de acordo com o peso daquela criança. Então, qual que é a necessidade hídrica basal diária daquela criança, tá? Uma criança de 0 a 10 quilos, ela tem uma necessidade de 100 ml por quilo por dia, tá? Então, uma criança de 1 quilo, ela deve receber uma infusão de, no máximo, 100 ml por dia, tá? Uma criança de 10 a 20, 50 ml por quilo por peso por dia, tá? Se houver um peso maior que 10 quilos aí no caso. E uma criança maior que 20, é 20 ml por quilo de peso por dia. Então, assim, a gente tem que lembrar que a criança vai receber a quantidade de infusão de soluções de líquidos de acordo com o peso. E aí, a diluição desses fármacos, tá? A gente tem que lembrar, então, se eu tenho uma criança, tá? De 23 quilos, a gente sabe que ela tá aí em torno, tá? Ela tem aí mais do que 20 quilos, a gente vai ter aí para aquela criança uma quantidade de 20 ml por quilo de peso, excedente a 20 quilos, a gente vai fazer aí, ó. Então, passou de 20, a gente tem quanto de peso? Estão ouvindo, gente? Então, uma criança que tem 23 menos 20 vezes 20 vai dar 60. Então, aquela criança, ela precisa receber 1.560 ml de líquido em 24 horas, tá? E aí, lembrando, tá? Que as diluições, elas são diferenciadas. Então, a gente não pode super diluir uma medicação. Então, para RN, a gente vai aí diluir uma medicação em 3 ml da porcentagem do volume total diário dessa criança, tá? Então, a gente tem que lembrar que a diluição, ela deve ser adequada aí a esse peso. E aí, quais que são os dispositivos que a gente utiliza para a punção da criança? Raramente scalp, tá? O scalp a gente vai utilizar em algumas situações de infusão rápida de fluidos, mas não é o mais indicado para criança, tá? E principalmente aí na coleta de sangue. Então, a gente pode usar, dependendo se for um bebê, um prematurinho, um scalp de 27 Gaudes, tá? E uma criança maiorzinha, um com 23 Gaudes, tá? É o tamanho do catéter. Lembrando que o 27 é o mais fininho que a gente tem. E o 23, ele é um pouquinho mais grosso. No adulto, a gente usa o 21. Se for um adulto maior, com acesso mais calibroso, um 19, tá? A gente pode puncionar também com catéter periférico, tá? Então, a gente pode ter aí da marca Gelco, da marca Íntimo, a gente tem várias marcas, tá? Então, aqui eu tenho um 24. Estão ouvindo, gente?
Então, eu tenho 14, 16, 18. Ó, aqui eu tenho um 14, um 16, um 18, um 20, um 22 e um 24. Lembrando que o 14 é o de maior calibre e mais extenso. O de 24, ele tem um menor calibre e ele é menos extenso, tá? Aqui eu tenho um 22 e um 24, que é o catéter íntima. Ele, gente, ele vem com fio guia, então ele é bem flexível, você funciona a criança, e aí puxa esse cabo branco dele aqui e sai o fio guia. E aí ele fica aqui com 2 vias de infusão, tá? De medicamentos. Uma vez que o catéter venoso periférico convencional, a gente tem que associar aí, para ter 2 vias, um polifix de 2 vias, tá? E aí, na rede intravenosa, a gente sempre, igual o adulto, tá? A gente vai tentar funcionar da região distal para medial. Aqui nesse desenho, a gente tem algumas veias cefálicas, mas que hoje a gente já nem utiliza mais, tá, gente? Isso é muito raro, assim, em última hipótese. Na criança, a gente costuma funcionar muito a cefálica e a braquial, tá? A basílica, desculpa. Então, aqui, olha, elas são mais calibrosas, tá? Então, aqui eu tenho a basílica, eu tenho a mediana e eu tenho a cefálica, tá? Aqui, ó, a cefálica, aqui ela aparece bem nesse desenho, tá? Aqui a gente pode usar em arco dorsal, na safena inferior maior, tá? Então, a gente tem várias regiões aí de punção venosa na criança. Na prática, tá? Eu vou falar um pouquinho da prática minha com criança, que é grande, tá? Então, assim, funciona muito, eu já funcionei muita criança. Sempre, gente, acolham a criança primeiro. Ganhem a confiança da criança e do familiar. Nunca funcionem a primeira opção. Na criança, a gente pode perder um tempo maior para funcionar e ter uma punção só, uma punção única e certeira. Como que a gente vai fazer? Na criança, a gente vai conversando com a criança, vai relaxando. A gente vai pesquisar qual é o vaso de maior calibre, tá? Que não esteja em fossa anticubital, que não esteja em faces articulares, para evitar aí, né, o dano por terapia intravenosa mecânico, químico e físico, tá? Então, a gente tem que primeiro escolher bem o local, avaliar bem, garroteia, observa um membro, vai no outro membro, garroteia, observa, sente, né? Faz a punção tátil daquela inspeção daquele vaso, tá? E aí, depois que vocês sentiram que vocês escolheram o vaso mais adequado, vocês vão realizar a punção, tá? Lembrando de acolher aquela criança e estreitar aí o vínculo com aquela criança, tá? Aqui tem várias referências, tá? E essa administração medicamentosa, que é da revista Latino-Americano, é uma publicação mais antiga, mas ela é bem completa e eu gosto bastante. Tá? Dúvidas, gente? Esse slide, será que vai passar pra gente? Ou pode tirar esse daqui tem um link na internet. Oi, não vi? Não tá bom. Eu já compartilhei. Tá, eu compartilho ele com vocês, tá? E aí, se vocês tiverem dúvida, vocês podem me falando, tá? Ficou alguma dúvida com relação à administração de medicamentos? E aí, vocês vão ver que na criança, tá? A gente tem alguns cálculos bem específicos de medicação, tá? E aí que vocês vão precisar estudar bastante. Eu vou passar uma lista de exercícios para vocês fazerem. Mas o ano passado vocês tiveram semiotécnicas comigo, não foi? Não lembro, não.
Foi, gente. Foi, né? Eu lembro que você tem uma lista bem grande de exercícios para vocês fazerem, vocês lembram? Lembrei. Professora. Você vai estudar para farmacologia na criança. Oi. Professor, só dá um tempinho só pra gente terminar os outros exercícios. Eu não tô ouvindo. Não. Eu não tô ouvindo, não. Quem falou aí, gente? Professora. Oi. Não tem como você fazer, tipo, uma revisão com a gente antes da prova? Do quê? Da prova da senhora que vai ter. Eu vou fazer quinta-feira. Podem ficar tranquilos, tá? Quinta-feira eu vou fazer. Tá? A gravação aqui.